pessoal? Para finalizar nossas correções, exercícios têm multiplicações e divisões de decimais, tá? A data aqui pode ser que tenha uma variação. Só tarde, então pode ser que a mesma operação. Então aqui, eu já deixei as contas prontas e eu quero mostrar para vocês o que foi feito aqui, tá? Na multiplicação, eu acho que a multiplicação ela é bem simples, não tem muito mistério. Eu tinha aqui 10 vezes 35 inteiros e 17 centésimos. Lembrando, por que centésimos? Porque quando eu tenho dois algarismos depois da vírgula, eu remeto à ideia dos zeros que tem no 100, tá? Centésimos. E quando é um algarismo só, é décimos. Quando é 3 algarismos, são milésimos, tá? Então, o que eu fiz aqui? Por uma questão de organização, e eu acho que vocês também têm esse hábito, eu coloquei o 35,17 em cima e o 10 embaixo. A ordem não interfere, depende do que fica melhor para vocês, tá? Eu fiz porque eu acho que todos preferem. Importante, na multiplicação, conta de multiplicação, não importa se eu faço 10 vezes 35 inteiros e 17 centésimos, ou se eu faço 35 inteiros e 17 centésimos vezes o 10. A ordem dos fatores da multiplicação não altera o produto. Eu posso escolher se eu quero botar, quem eu quero botar primeiro, escrever primeiro, tá? Na conta aqui, então, o que aconteceu? Na conta aqui, eu fiz a conta como vocês costumam fazer. 0 vezes 7, 0 vezes 1, 0 vezes 5 e 0 vezes 3. Deu 0, né? Não tem outra opção. 0 vezes qualquer coisa é 0. Aí, eu não sei como vocês aprenderam, tá? Se vocês observarem, aqui eu deixei só um espaço, aqui eu coloquei um 0. Alguns de vocês devem ter aprendido que a gente começa colocando um 0, primeiro algarismo, né? E aí a gente faz o resto da multiplicação. 1 vezes 7, vezes 1, 1 vezes 5 e 1 vezes 3. Que nada mais é que 3,517, ou 3.517, com um 0 à direita, tá? Mas se a gente quiser observar de uma outra forma, e eu já comentei com vocês, se a gente observar que 0 é a unidade, então é 0 unidade vezes 3.517. E 1, esse 1 que está multiplicando, na verdade, é uma dezena. Então, se eu estou fazendo uma dezena vezes 3.517, eu estou ignorando a vírgula por enquanto, tá? Se eu quero fazer uma dezena vezes 3.517, eu nada mais vou fazer do que multiplicar isso por 10, tá? E aí, multiplicar por 10, eu já mostrei também para vocês, que tudo que eu multiplico por 10, eu posso só acrescentar um 0 à direita, que nada mais é que o 3,5,1,7,0. Como vocês fazem a multiplicação, para mim não importa. Eu só estou mostrando outras possibilidades de percepção da multiplicação. O que a gente vai ter que ter atenção? Fazendo esse cálculo de multiplicação, que cada um de vocês faz do jeito de vocês, podem fazer do jeito de vocês, depois que a gente conclui ele, no final a gente tem a resposta 35.170 sem considerar a vírgula. Aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar quantas casas decimais tem depois da vírgula nos números que estão se multiplicando. O 10 não tem nenhuma casa decimal depois da vírgula e o 35 inteiros e 17 centésimos tem duas casas decimais depois da vírgula. Como são duas casas, a vírgula vai ficar depois, contando da direita para a esquerda, vai ficar depois da segunda casa. No caso aqui, eu tenho uma casa decimal, aqui eu tenho outra casa decimal, então eu conto duas casas decimais e coloco a vírgula. Essa é a orientação para qualquer multiplicação com números decimais, com números com vírgula, tá?
Na letra B, de novo, eu ignorei a vírgula para fazer o cálculo, portanto, eu fiz 1.000 vezes 234 e não vezes 23,4. E no final, depois que eu fiz todo o cálculo, aí sim eu peguei, somei tudo e contei quantas casas decimais tem depois da vírgula. Uma. Então, eu vou botar a vírgula aqui, porque é uma casa decimal, tá? A observação aqui eu fiz um pouquinho diferente de propósito para vocês verem que é possível. Se eu pensar que 1.000 vezes 234 é o mesmo que 1.000 vezes 4, 1.000 vezes 30 e 1.000 vezes 200 somados, tá? Então, na primeira linha, 1.000 vezes o 4 é 4.000. Na segunda linha é 30, gente. O 3 é a dezena do número, né? Lembram? Unidade, dezena, centena. Então, eu tenho 3 o quê? 3 dezenas. Eu tenho 30. Então, 30 vezes 1.000 é 30.000. E 200 é a centena. Ou seja, são duas centenas que equivalem a 200. Por isso, eu posso multiplicar 200 vezes 1.000 e fazendo a soma disso, eu tenho o resultado final. Aqui eu já posicionei corretamente porque a vírgula já foi colocada dentro da ideia de que só tinha uma casa decimal depois da vírgula na multiplicação toda, tá? Na questão C, então, eu fiz também a multiplicação. Aqui eu fiz diferente de novo. Porque assim, cada professor ensina de um jeito e eu quero que vocês enxerguem isso, tá? Aqui alguns professores ensinam que tu só tem que deixar um espacinho, ó. Na primeira, 0 vezes 7, 0 vezes 3, 0 vezes 2, 0 vezes 4. É esse primeiro zero que está multiplicando tudo que está aqui em cima. E dá tudo zero. Aí eu deixo um espaço aqui e daí depois eu faço esse zero vezes tudo, que também vai dar zero. Aí eu deixo mais um espaço, agora dois espaços, o espaço desta coluna e o espaço desta coluna. E aí eu começo 1 vezes 7, 1 vezes 3, 1 vezes 2 e 1 vezes 4, que ficou aqui. Entendam que se eu tivesse pensado em 100 vezes 4.237, o que ia acontecer? Ia ter 2 zeros aqui à direita do número, tá? Por quê? Porque 4.237 vezes 100 daria 423.700, tá? É uma outra forma de ver a multiplicação, é um outro caminho, mas todas estão corretas. O que eu quero é que vocês entendam o que é de fato a multiplicação. Por que é assim? Por que alguns professores ensinam de um jeito e outros ensinam do outro? Porque a regra vai nos levar ao resultado correto, tá? Seguindo o que a gente construiu aqui, aqui a gente coloca o zero, esse 0 mais 0 fica 0, e aqui 0 mais 0 mais 7 dá 7, 0 mais 0 mais 3 dá 3, 0 mais 2 dá 2, e 4, não tem com quem somar, é 4. E aí, eu tenho que observar o quê? No resultado final, quantas casas decimais eu tinha nessa multiplicação. O 100 não tem nenhuma e o 42 inteiros e 37 centésimos tem duas casas decimais. Portanto, a vírgula ficou aqui porque eu contei uma casa, duas casas. E aqui está a vírgula, tá? No 0,1 ou 1 décimo vezes 9 décimos, tá? De novo, eu ignoro a vírgula para fazer a multiplicação e vou fazer então ela. 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 0 é 0. Deixei um espacinho aqui, eu poderia ter completado com um zero, não tem problema. 0 vezes 1 é 0 e 0 vezes 0 é 0. O que acontece agora? Agora eu vou somar, respeitando as posições corretas das casas decimais. 9 vai ser somado a nada, ou se vocês botaram o zero, vai ser somado a zero, que dá 9. 0 mais 0 dá 0, e aqui 0 ficou 0. O
que eu tenho que observar? 0,1 tem uma casa decimal depois da vírgula e 0,9 também tem uma casa decimal depois da vírgula. Portanto, uma casa depois da vírgula mais uma casa depois da vírgula nos leva a duas casas depois da vírgula. A soma das casas decimais dos valores sendo multiplicados nos remete, nos define quantas casas decimais o número vai ter, quantas casas depois da vírgula o número vai ter, tá? Por isso, 0,09. Ou 9 centésimos, não é 9 décimos, 9 centésimos, tá? Questão E, de novo, ignorei a vírgula para fazer a multiplicação. 15 vezes 0,06. Eu poderia ter colocado 15 vezes 6 e multiplicado tranquilamente e depois só teria que organizar a casa decimal. Quem fez nesse formato fez certo também. Fazendo a multiplicação, 5 vezes 6 dá 30, aqui 0. O 3 fica aqui em cima. 6 vezes 1 é 6, mais os 3 que ficou lá em cima, 9. Agora, 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 1 é 0. E, por fim, o outro 0 vezes 5 é 0 e o outro 0 vezes 1 é 0. Somando tudo, o resultado ficaria 0,090. Onde é que vai a vírgula? Tem uma casa decimal e aqui tem duas. Somando dá 3. Eu vou contar. 1, 2, 3. Né? Então, se a gente fizer a contagem, a vírgula 1, 2, 3. 3 é aqui que eu coloco a vírgula. Tá? E na questão F, então, dentro da mesma ideia, ignoro a vírgula na hora da multiplicação, fiz 2.512 vezes 13. Depois, no final, é que eu vou olhar quantas casas decimais tem depois da vírgula. Nesse caso, são 3 casas decimais também, por isso a vírgula está aqui com 3 casas decimais depois da vírgula, tá? A multiplicação ela é bastante simples, ela é bastante prática, claro, desde que a gente siga as regras, né? O que eu percebo que vocês têm um pouco mais de dificuldade de acompanhar é a divisão. E aí nós vamos falar sobre elas agora. Das divisões que foram propostas aqui para vocês, tá? Nós tínhamos 8 inteiro e 4 décimos dividido por 3. O que acontece aqui, ó? Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou tirar isso aqui. Quero depois colocar. Olhem, acompanhem comigo a conta de divisão. 8 inteiros e 4 décimos dividido por 3. 8 dá para dividir por 3? Sim, porque eu vou conseguir dividir e o 6 cabe no 8, né? Então, 2 vezes o 3 é 6, que a gente coloca aqui. Subtraindo 8 menos 6 resulta em 2. Eu vou descer esse número 4 que está aqui. Atenção, agora que entra a questão que eu quero que vocês observem. Esse 24 aqui, ele não é mais a parte inteira, gente. Agora, esse 24... pera. Aqui. Esse 24, então, ele não é mais a parte inteira. Como assim? Mas não tá 24 ali? Sim, tá 24 ali. Só que eu preciso entender que esse 24, na verdade, é décimos. Ele não é a parte inteira. Porque 2 é a parte inteira. 4 é décimos. Se eu conseguir entender que 4 décimos com 2 inteiros me leva a 24 décimos, e no momento em que eu fizer essa divisão,
eu vou estar trabalhando com a parte depois da vírgula, ou seja, com os décimos. Por isso que a vírgula foi colocada aqui. Agora que eu desci o 4, eu preciso colocar a vírgula aqui, porque eu preciso entender que isso aqui não é mais número inteiro agora. Primeiro, 2 eu não posso dividir por 3, que dê uma resposta exata, tá? Porque 2 é menor que 3. Para que eu pudesse fazer essa divisão, eu peguei o 4 que já estava no 8,4. Só que esse 4 é décimos. Então, esse 4 me traz a ideia de que todo 24 agora é décimos. E como eu vou dividir 24 décimos em 3 partes, a minha resposta vai ser décimos também. Então, 24 décimos dividido em 3 partes. 24 dividido por 3 a gente sabe que é 8. E aqui é décimos, tá? 8 vezes 3 resulta em 24 e aqui o resultado é 0. Neste caso, aproveitando para lembrar do que a gente falou já em aula, 2,8 é um decimal exato porque ele não tem continuidade infinita, né? Ele terminou aqui no 8. Então, a resposta para a questão A era 2 inteiros e 8 décimos, tá? Na questão B, observem a questão aqui. Eu tenho, era 0,9 dividido por 10. E aí eu quero uma atenção para vocês. 0,9 é 9 décimos. Se eu colocar um zero à direita do 9, um zero aqui do ladinho do 9, o que eu vou ter? Eu vou ter 90 centésimos. Mas o valor é o mesmo, ele vale a mesma coisa. A diferença é que quando eu falo em 9 décimos, é o valor de um inteiro dividido em 10 partes, que eu estou usando 9. Isso nos remete diretamente à ideia da fração. Quando eu falo que isso aqui, colocando um zero aqui à direita, são 90 centésimos, eu estou dividindo um inteiro por 100 e usando 90 partes, que equivale, a fração equivalente, lembra? Equivale exatamente a 9 décimos, tá? Essa aqui é a ideia que vocês precisam associar. O que eu fiz aqui? Eu tinha 9 e sei que 0,9 ou 0,90 tem o mesmo valor. Portanto, eu posso já colocar um zero aqui do lado e fazer de uma forma mais prática. Mas eu não posso esquecer que esse 90 aqui virou centésimos agora, já não é mais décimos. Ele precisa ser associado ao 100. Então, pensa assim, ó, 90 dividido por 10 dá 9. Mas não dá 9 décimos. Eu não posso pôr o 9 aqui, porque se eu colocasse o 9 aqui, seria 9 décimos e não 9 centésimos, tá? É essa questão aqui que gera um pouquinho de confusão para vocês. Então, uma vez que eu acrescentei o zero aqui, eu já vou... aliás, vou começar de novo. Uma vez que eu entendo que 0,9 é décimos e não um inteiro, eu já sei que a minha resposta vai ser em número decimal. Portanto, eu vou colocar o zero e vou colocar uma vírgula. Uma vez que eu preciso acrescentar o zero à direita do 9 para ficar com 90 e aí sim poder dividir por 10, eu preciso acrescentar zero aqui também, porque a minha resposta precisa ser em centésimos e não mais em decimal. Precisa ter duas casas depois da vírgula para definir. Então, 90 dividido por 10 dá 9 e vai chegar, então, 9 vezes 10 é 90, que dá, de novo, um decimal exato. Fiz a conta, estou em dúvida se eu fiz certo. A minha sugestão é fazer a prova real. Multiplica 0,09 por 10 e vê quanto é que vai ficar. Vocês conhecem a regra e têm mais confiança na multiplicação. Se vocês se enganarem com relação ao zero, se tem que colocar ou não tem que colocar,
faz o processo inverso para ver se está certo. É uma estratégia para descobrir se está certo, tá? Ou tentar entender um pouquinho mais da questão das regras. Ou ainda, uma outra forma que daria certo era transformar tudo em fração. Eu sei que 0,9 é o mesmo que 9 décimos em forma de fração. Se eu tiver que dividir isso por 10, eu tenho que seguir a regra da divisão. 10 não é fração, mas eu subentendo que é como se fosse. E aí, 9 décimos dividido por 10, eu tenho que inverter a segunda fração, inverter o segundo número, o número do divisor, transformar isso numa multiplicação. Seria um outro caminho. Deixa eu fazer aqui embaixo, ó. Aqui vai ficar um pouquinho tosco, mas eu acho que vai ficar. Não, é igual a 9 e o 10. Já bota o traço ali. É igual a 10 denominador. Todo número que não aparece o denominador, ele estaria como se ele seria o denominador 1. Então, se eu construir a divisão aqui, eu vou ficar como 9 décimos dividido, eu vou deixar por 10. O que vai acontecer aqui? Eu vou ficar com 9, novo, né? O denominador 10, esse aqui. Né? Já vou botar os tracinhos. Vezes 1 décimo. Por que 1 décimo, gente? Porque é o inverso de 10, né? Inverter o 10 é colocar o denominador no lugar do numerador e vice-versa. Uma vez que eu faço isso, eu posso, então, somente fazer a multiplicação, que vai ficar 9 centésimos. Certo? Como é que a gente lê esse resultado aqui em cima que eu acabei de colocar? Deixa eu só botar os traços no lugar certo para vocês entenderem essas frações. Aqui, aqui, aqui. Frações. Tá? Lembrando, então, que 9 centésimos, que é o meu resultado aqui, em número decimal se escreve 0,09, né? Então, 9 centésimos leva a essa fração. Aqui eu fiz, então, a solução em forma de fração, que vocês podem, talvez fique mais fácil de entender, não sei. Mas aqui, então, em forma da divisão que vocês conhecem, tá? A questão C, de novo, usando as mesmas associações, lembrando, o 1 é inteiro, né? O 1 é inteiro. E dentro de um inteiro cabe 2 vezes o 0,5. Mas o resto tudo é decimal. E aí eu preciso associar a ideia de decimal, por isso vai ter a vírgula e seguido, então, da parte decimal. Na questão D, a mesma coisa. Lembrando que 2,5 pode ser entendido como 25 décimos, tá? Primeiro, tá? Primeira coisa, 2,6 tá na cara que cabe uma vez o 2,5. Então, dá a resposta 1, tá?
Aí, para a parte decimal, sobrou 1, mas esse 1, ele é milésimo. Ele não é... daria para colocar zeros depois dele, né? E me levaria à ideia de milésimos. Uma vez que eu estou associando a milésimos, eu preciso entender que esses 2,5 pode ser 25 décimos, mas a gente pode até pensar assim, quantas vezes ignorar um pouquinho a vírgula e pensar quantas vezes isso aqui vai caber dentro de 100, considerando a ideia das casas decimais, né? Essa que é a intenção aqui. Então, aqui, esse 1 que sobrou do 6 e o 5 aqui, ele é 1 décimo, e eu posso colocar mais zeros depois dele e levar a ideia de milésimos. Daí sim, 100 dá para dividir pelos 25, mas a resposta vai ser em centésimo, porque eu não posso esquecer que eu estou colocando 2 zeros aqui para conseguir fazer essa divisão, tá? Eu não estou fazendo 10 dividido por 25, ou por 2,5, né? Ou mesmo que usasse essa ideia, a resposta vai me remeter... o que vocês precisam entender, ó. Se eu fizer 10 dividido por 2,5, o que vai acontecer? Vai dar 4. Mas não é 4 décimos, é 4 centésimos. Eu não posso esquecer que dentro de 1 décimo, eu não posso dividir 1 décimo por 2,5 e ter resposta em décimo ainda. Essa associação de informações que é importante. Talvez observar o quadro de ordens que eu dei na aula de vocês e fazer o acompanhamento dos quadros de ordens. Quantos décimos equivalem a um inteiro? Quantos centésimos equivale a 1 décimo? E assim por diante, para que vocês tenham essa devida associação, tá? Na questão F, observem que 2 é menor que 3. O que acontece? Eu não consigo fazer esse cálculo sem antes colocar um zero. Esse zero, ele na verdade é um zero do decimal, ele não é um zero do inteiro. Eu não transformei 2 em 20, eu transformei 2 em 2,0. Como eu vou estar trabalhando a partir de agora com número decimal, porque a gente sabe que o resultado tem que ser menor, né? 2 dividido em 3, ele vai ser menor que um inteiro, porque para ser um inteiro teria que ser 3 dividido por 3, daria 1 inteiro. Como 2 é menor que 3, com certeza a resposta é menor que um inteiro. Então, vai ser 0, alguma coisa. 20 dividido por 3, cabe 6. 6 vezes 3 dá 18. E aí, eu fazendo a sequência da divisão, sobra 2. Observação, sempre vai sobrar 2. Eu nunca vou ter uma resposta exata e eu nunca vou ter fim, porque sempre vai ser 2, que eu vou colocar um zero na frente, que vai dividir por 3 vai dar 6, e vai 6 vezes 3 vai dar 18, e vai sempre sobrar 2. Então, se vocês tentarem continuar essa divisão, vocês vão ver que aqui não tem fim, e essa aqui é uma dízima periódica e um decimal não exato, né? Decimal não exato e dízima periódica, porque o 6 se repete infinitamente, tá? Então, caso da questão F, 2 dividido por 3 é 0,66, tem fim, né? Não tem fim, vai ter sempre um resto aqui, tá? Questão G, a mesma situação. O 5 é menor que 7, portanto, com certeza, o resultado vai levar a um decimal. 50 dividido por 7 é possível? Sim. E percebam de novo que esse número não tem fim. A gente vai dando segmento, colocando zeros, porque aí eu vou
vou abrir um parênteses aqui, ó. Entendam que 1 é a mesma coisa que 1,0, que é a mesma coisa que 1,00. Essa aqui é a ideia, por isso que eu coloco quantos zeros eu preciso depois, né? 1 inteiro é a mesma coisa que 1 inteiro e 0 décimos, ou que 1 inteiro e 0 centésimos, ou ainda, se quiser complementar, 1 inteiro e 0 milésimo, tá? Só para que vocês entendam por que que a gente vai colocando tantos zeros e não faz sentido, mas por que que eu boto, da onde surge? Porque todo número decimal pode ter quantos zeros à direita depois da parte dos números possíveis, né, que existem. Pode colocar quantos zeros quiser à direita que não vai alterar o valor dele, tá? Então, aqui, a resposta para a letra G, 5 dividido por 7, é 7.142 décimos de milésimo, tá? E, na verdade, continua, né? Eu falei, esse é outro decimal não exato. E a questão I, de novo, vai nos levar a uma dízima periódica. Por quê? Porque 1,6, se eu quiser continuar, colocar zeros aqui, perceba que é a mesma sobra sempre, sempre o mesmo resto, 4, e vai me levar 40, que dividido por 6 dá 36, e subtraindo sobra 4, e assim sucessivamente. Então, aqui, 10 dividido por 6, observação, não são decimais que estão se dividindo, mas eles nos levam a um resultado em número decimal, tá? Espero ter esclarecido algumas das dúvidas que tinham. Qualquer coisa, me chamem. Opa, aqui eu falei enquanto vocês não estavam me reforçando aqui, então. 10 dividido por 6 são dois números não decimais, dois números inteiros, tanto 10 quanto 6, mas a resposta é um número decimal, tá? Então, por que que é um número decimal? Porque dentro do 10 só cabe uma vez o 6 e o resto vai ser números que a gente chama de quebrados, né? Decimais, né? E aqui, como eu expliquei, 10 dividido por 6 é uma vez, 1 vezes 6 dá 6, 10 menos 6 tem o resto 4. Como eu posso colocar quantos zeros eu quiser à direita desse 4, que é um número decimal, aliás, que é um 4 inteiro, mas eu posso pensar nele como um decimal. A partir do momento que eu coloquei um zero aqui, eu coloco a vírgula aqui e sigo com a ideia de que ele virou decimal. 40 dividido por 6 é 6, porque 6 vezes 6 dá 36, é só o que cabe ao 36, né? Percebam que aqui vai sobrar 4 de novo, e se eu continuar essa divisão, vai sempre dar 6, porque 6 vezes 6 vai dar 36, e vai sempre sobrar o número 4. Isso aqui também é uma dízima periódica, porque depois da vírgula se repete 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, tá? E remetendo à ideia do decimal não exato, né? Quando não tem fim, quando é infinito depois da vírgula, a gente chama de decimal não exato, tá? Agora sim, concluindo então. Qualquer coisa me questionem, a gente pode conversar. E eu agradeço a atenção de vocês.